Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Cipriano. Eu, com muita honra, vou mediar essa mesa que se chama Imprensa à Hora da Autocrítica, que faz parte do 5º Salão do Livro Político, que começou ontem à noite, num evento super concorrido. E nós temos aqui a Carla Gimenez, do El País, e a Eleonora de Lucena, da Tutameia, e a Natália Viana, da Agência Pública, ex-aluna da PUC, não é? Então, uma filha da PUC. Vamos começar já. A Carla Gimenez, que é do El País, ela vai precisar sair às 10h40, mais ou menos, porque ela vai ter uma reunião com o diretor do El País na América, e que foi uma coisa que aconteceu de última hora. Então, com isso, a gente já começa o debate, e ela vai ter, mais ou menos, a gente combinou que cada pessoa da mesa teria cerca de 15 minutos para falar sobre essa questão, ou seja, a ideia é pensar um pouco o papel que a imprensa tem tido dentro do cenário político dos últimos anos, desde o golpe de 2016, passando pelas eleições do Bolsonaro, enfim, se existe algo que a gente possa discutir como um momento de se realizar uma autocrítica. Então, eu passo para a Carla já a palavra, agradecendo a sua presença aqui. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. Eu peço desculpa antecipada por ter que fazer essa apresentação curtinha. A temática aqui da mesa, ela é ampla, né? Porque eu fiquei pensando estes dias, eu falei, autocrítica, eu vou ter que fazer a minha, né? Porque do tipo, a gente pode até falar, pensar em relação à imprensa, mas enquanto jornal internacional, a gente fica meio arrogante falando de outros veículos em específico, embora seja inegável que o momento político atual tem colocado, acho que todo mundo de molho para pensar como é que a gente deixou forças que hoje colocam a democracia em xeque avançar a ponto de... Hoje eu estava lendo de manhã um ministro questionando a qualidade dos estudos da Fiocruz por achismo, e a gente fala... a gente pensa o nível... a qualidade política que está hoje no governo. Eu fico comparando o meu pior exemplo da era Collor. Eu fico um pouco angustiada quando eu começo a achar até razoável algumas coisas que o Brasil viveu 30 anos atrás. Então, eu pensei numa autocrítica minha. Eu estava numa festa de casamento e era a véspera da eleição, ainda faltavam alguns meses. Eu lembro que uma das convidadas da festa era Ana Paula Padrão, que não está fazendo política há algum tempo, vocês conhecem ela pelo Masterchef, etc. E a gente começou a conversar e ela falava, não, porque o Bolsonaro vai ganhar. Eu falava, não, ainda é muito cedo, ainda não tinha facada. Acho que é muito cedo. Dela falava, mas como vocês não entendem que o Bolsonaro é um risco iminente, assim, assim, assado? E eu falava, mas eu ouvi fulano, ciclano, beltrano, ABCDF, e a coisa é assim. Ou seja, acompanhei eleições desde os anos 2000 e, ou seja, a fórmula era sempre a mesma e o resultado era mais ou menos o que todos os cientistas políticos previam. E ela foi a única pessoa que me alertou de que aquilo estava errado. E eu fiquei pensando, sempre eu lembro dela e fico pensando o que foi, aonde foi que a gente não viu o meteoro chegando. E eu falo meteoro porque, assim, não dá para a gente dizer, eu procuro não manter posturas maniqueístas, tipo, nós somos os bons
e este governo é péssimo, porque é a história do yin e yang. Dentro daquilo, mesmo nas manifestações desse domingo, tinha pautas ali que você fala, pô, quem que foi um dia para a rua? Perdão. Eu estava dizendo que a gente tem um pouco, se tem uma autocrítica que eu fico o tempo todo refletindo esse ano, é o quanto a gente procurou repetir uma fórmula que este ano, enfim, na eleição de 2018, se mostrou completamente desajustada. E, ou seja, o 2 mais 2 não foi igual a 4. Na verdade, menos 1, quando você pensa que é a primeira vez que o Brasil tem um governo de extrema-direita. E é óbvio que a imprensa tem responsabilidade. Eu estou falando, por exemplo, da minha, eu sou a responsável pelo El País aqui no Brasil. Claro que eu não faço o jornal sozinha, mas passou uma bola embaixo das pernas da imprensa brasileira. O papel que cada veículo exerceu, acho que está todo mundo fazendo essa reflexão até hoje. A gente manteve uma posição editorial, por exemplo, que é a minha defesa, desde o começo, desde a pré-eleição, o que a gente enxergava de riscos do que ia acontecer. Quando a gente vê que hoje os jornais também falam dos mesmos riscos, então a gente fala, bom, isso pelo menos nós prevenimos, mas é impossível. Eu acho que não só a imprensa, mas eu acho que eu acho que a academia, eu acho que todos os agentes da sociedade brasileira precisam se perguntar o que aconteceu para que a gente colocasse em risco, já numa sociedade em que direitos humanos não são a matéria mais querida, e talvez aí também eu olhe aí sim uma crítica à imprensa brasileira de como não abraçou certos conceitos que agora estão pedindo mais do que socorro, né? Então, pedindo resgate, pedindo, sei lá, recorrendo a instituições lá fora para fazer pressão para que algumas coisas nesse país não passem do limite, né? Você vai me ajudar se você me perguntar, eu vou me direcionar, porque senão eu vou ficar aqui numa... Talvez você pudesse falar, a Folha de São Paulo fez, na época das eleições, um editorial onde ela afirmava que Haddad e Bolsonaro eram praticamente a mesma coisa, que, felizmente, o El País não fez. Então, você podia falar um pouco, dentro do El País, como foram as políticas do jornal em relação também a esse tipo de cobertura dos dois candidatos, se em algum momento houve um editorial em favor a um ou outro. Eu acho que é interessante, eu fico feliz que agora os alunos do jornalismo chegaram, então é legal a gente falar um pouco sobre isso. E talvez também um outro elemento que é importante e que eu também fico muito feliz nessa mesa, que é uma mesa composta basicamente por jornalistas mulheres, e o curso de jornalismo hoje em dia é um curso onde a maioria das alunas são mulheres também, e a gente, nesse momento do país, vive justamente a perseguição a essa questão, ou seja, né, uma dos fortes momentos da campanha foi a campanha do Ele Não, e que foi encabeçado por movimentos de mulheres. Eu acho que é um outro elemento que talvez seja interessante de você abordar essa fala. Não só o editorial da Folha, o Estadão também fez vários editoriais nivelando as duas opções. Eu sempre me pergunto, naquele papel de advogado do diabo, se colocar, entender a visão do outro, de falar, bom, sopesaram que 13 anos de um modelo que estava se mostrando, ou aquela altura, se mostrava com práticas ilícitas, etc., com alguém que negava a ditadura e, fala-se pouco, mas que chegou a questionar a escravidão. Na minha visão,
na minha leitura, é impossível você comparar uma coisa com a outra. Ou seja, eu não consigo nivelar. Eu não precisei perguntar, Espanha, o que vocês acham? A Espanha foi a mesma coisa. Ou seja, tem editoriais que saíram de lá sem passar pela gente, se posicionando. O país tomou uma postura mundial anti-Bolsonaro. Então, eu penso na história do jornal, coube... eu estou desde o começo do jornal aqui no Brasil, ou seja, a gente teve que estudar o que era o El País para iniciar esse projeto aqui, né? E eles têm um manual muito legal, né? Manual de estilo, ética, enfim, do El País, ou seja, os valores são os valores assim, não existe debate para isso, ou seja, é vida que está em jogo, então é isso que a gente põe primeiro. É algum direito que está sendo passado de vulneráveis, então é isso que vale, essa é a hierarquia. São valores. Eu fiquei pensando, a Natália vai estar na mesa, a Natália trabalha na Pública, e nós republicamos matérias da Pública, ou seja, a Pública trabalha nessa linha dos valores, que eu fico pensando aí, quando eu penso na autocrítica, eu vou até lá, porque eu falo que raio que este país ainda não consegue trabalhar e estruturar valores morais. O Brasil continua sendo um país patrimonialista em que é mais importante o patrimônio que se perde do que a vida que se perde. E isso está o dia todo. E a gente... por isso que eu penso que a autocrítica, eu não consigo fechar ela só nesta eleição. Ela vem num problema que de uma certa arrogância de achar que estávamos trabalhando pela democracia até aqui, entende? Eu penso nisso, eu penso o tempo todo nisso. Para mim, a bola por baixo das pernas, ou seja, eu estou no jornalismo há quase 30 anos, de julgar que eu estava do lado certo, e, ou seja, claro, eu sou uma, óbvio, mas eu faço parte de rodas e de grupos, né? Então, eu sei que o que está acontecendo agora vai deixar reverberar e vai ter estragos por muito tempo. Agora, é preciso refazer esse ecossistema progressista, democrático, porque ele não falhou. Sim, e nesse sentido, talvez você pudesse falar um pouco agora dessa questão de gênero que eu estava apontando. Sim. Essa é a parte que eu gosto, porque a gente está... É inegável a reação, o Ele Não foi algo impressionante, a contra-informação, né? O Ele Não foi um movimento extremamente... O El País foi isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho. Nós acompanhamos a evolução, essa primavera feminista desde 2014. Então, toda a manifestação de mulheres, a gente estava lá, então a gente foi acompanhando tudo. No ano lá do Me Too, a Espanha fez uma matéria mundial de como o Me Too bateu no Brasil. A gente falou, gato, a gente está muito na frente. A gente já teve o nosso Zé Maier, a gente já teve as campanhas na internet do assédio. Então, assim, isso é maravilhoso. Eu tenho uma alegria profunda de ser mulher nesta geração, né? Ou seja, de rever conceitos e autoimagem própria. Agora, tem a reação. Eu estava lendo a matéria sobre as milícias virtuais. O caso, por exemplo, não sei se vocês ouviram falar na Letícia Catel, Apex. Bom, Letícia Catel é uma pessoa que era olavista, que estava na Apex e que foi demitida, e que circularam 1 trilhão
de mensagens com menção ao nome de Letícia Catel. 1 trilhão. Nós somos 209 milhões de pessoas. Então, assim, independente do tamanho dos bolsonaristas radicais ou dos que apoiam este governo ou da extrema-direita no Brasil, eles dominam uma estrutura de comunicação que replica 1 trilhão de mensagens. Então, com ele eu não tenho dúvidas de que aconteceu a mesma coisa. Então, existe uma reação, e não é só no Brasil, mas é mundial. Ou seja, a gente não está isolado no mundo. O Brasil está fazendo parte de um quadrilátero, Itália, Hungria, e os próprios Estados Unidos. Ou seja, a gente acabou de ter o Alabama aprovando o fim do aborto em qualquer circunstância, né? Agora, isso se reflete, sim, no jornalismo em alguma medida. Não é fácil. A nossa redação no Brasil é mais feminista que a redação da Espanha, por exemplo. Somos 4 chefas. Mas é um conflito e uma guerra que veio para ficar. Não há a menor ilusão de que, puxa, acho que tem uma coisa maravilhosa que se descobriu no Brasil e no mundo, claro, que é esse poder de comunicação e de coletividade feminina. Isso é maravilhoso. Mas a contra-informação está aí. Uma das pessoas que encabeçou a contra-informação do Ele Não foi a mulher do atual ministro da Justiça, que replicava fotos falsas. Então, acho que se tem uma boa notícia nisso tudo é que, pelo menos, a gente vai decodificando o mecanismo que vai acontecendo, que existe para aprender a trabalhar. E é nessa hora que eu digo dessa autocrítica, então, como que a gente faz para que tudo que a gente propõe, respeito à mulher, direitos humanos, mais vulneráveis, etc., se firme como uma mensagem definitiva? Que bola de boliche é essa que a gente joga para derrubar todos esses pinos que seguram o Brasil? Eu tenho eu não sou brasileira, eu não nasci no Brasil. Eu me sinto brasileira, mas assim, eu vim para cá muito pequenininha. Então, eu não consigo perder aquela leitura dos estrangeiros de ficar comparando. E os estrangeiros que optam por viver no Brasil e ficam, e eu sou naturalizada, a gente tem a sensação que a gente é mais apaixonado pelo Brasil do que os brasileiros. Então, eu fico muito angustiada de ver o quanto eu tenho deferência por coisas tão maravilhosas que o Brasil tem, e essa autoimagem tão deteriorada, que só tem se aprofundado, seja por um contexto político e econômico agora, né? Então, por isso que eu digo que com orgulho, quando eu falei lá para a diretora feminista, lá da editora feminista, quando eu falei, não, a gente está muito na frente de vocês, eu sinto um orgulho enorme. A gente tem que colocar a luz nessas caixas de ressonância e delas, essa é a minha leitura, entendeu? Essa é a minha visão. Não sei se eu abarquei tudo, ou seja, a gente faz autocrítica, mas a gente também tem que olhar onde que a gente tem que fortalecer, né? Como você tem que sair, Carla, eu queria ver se alguém tem alguma pergunta para fazer antes que ela saia, porque aí a gente já encerra a participação dela e depois passa para as demais. Atenção, jornalistas. Pode falar você aqui na frente, isso. Sei, pode. Não, eu queria que, não só ela, mas as outras participantes abordassem a questão, acho que já foi falado um pouco, mas sobre essa coisa de olhar o Bolsonaro e o Haddad como extrema esquerda e extrema direita, né? Que a imprensa fez muito isso e eu achava um absurdo, porque como é que os caras podem dizer que o PT é um partido de extrema esquerda? Né? Eu falei, isso ou é má fé, ou é ignorância. Eu acho que é má fé. O Estadão fazendo isso, todo mundo fazendo isso. E 13 anos de PT, né?
acho que você mesmo deu a resposta, ou seja, o PT governou junto com o PMDB e com o Centrão. Dizer que é um governo de extrema esquerda, ou seja, a gente está vivendo 5 meses de um governo que não quer governar com o Centrão. Vamos excluir ali algumas críticas que pode ser, que tenha. Não vamos ser ingênuos também de que, nossa, tínhamos só práticas republicanas e agora há uma chantagem pura. Tudo bem, acho ótimo jogar luz aonde tem que jogar, mas, ou seja, não dá. Ou seja, o PT fez bravatas, falou... Bravatas não, mas, ou seja, tentou colocar assuntos... Sim, fez algumas bravatas, sempre do jogo político, mas a gente nunca viu algo passar do limite. Nunca... Então, não tem. A gente está falando de um jogo tremendamente perigoso, chamado extrema-direita, que implica em vidas. Ponto. Esse projeto do Moro, que inclui excludente de ilicitude, é algo assim, para mim, é realmente uma das coisas mais... É uma das distorções mais bizarras que eu já pude... que eu jamais podia esperar que o Brasil chegasse a isso. Ou seja, um governo legitimando algo que, na verdade, já existe, né? Então, você grafar na lei, ou seja, é uma humilhação pública. Gostaria, se fosse possível, que você enumerasse, entre os meios que você frequenta, 3 explicações para esse fenômeno. Quer dizer, tem uma explicação da formação do povo brasileiro dentro do GSE, tem outra que é fake news, se você, nesses debates que você participa, quais são os caminhos explicativos desse fenômeno? Não se alongar, mas quais são as alternativas que esse pessoal está encontrando para explicar esse fenômeno? Você diz da eleição do Bolsonaro. Eu tive uma conversa com o Gessé interessante, porque ele desconstrói, né, a nossa identidade brasileira, de todos os que fizeram a leitura desde Sérgio Buarque de Holanda. Eu falava, tá, mas e qual é o lugar da... Então, qual é a identidade? Ele não tinha uma resposta para a identidade brasileira. Eu acho que a gente está vivendo, essa é a minha leitura por tudo que eu leio, inclusive da própria imprensa internacional, e tudo que o El País publica. A gente está vivendo uma era em que o ódio é comercializado, ou seja, não é uma expressão, é verdade, ou seja, essas redes internacionais que triplicam 1 trilhão, vocês estão estimulando a brincadeira da emoção. Ou seja, você fala com uma pessoa sobre política, eu não posso achar normal uma pessoa que, quando você cita não sei o que, e começa a se transformar, a pessoa se transfigura, ou seja, você já entrou num estágio emocional, que você está batendo no fígado da pessoa o tempo todo. Então, assim, entramos num outro estágio. E, assim, eu não consigo... tudo que a gente está tentando olhar é com a lupa do passado, né? Ah, o Bolsonaro é o Jânio. Ah, o Bolsonaro é o Collor. A gente ainda não sabe o que é. Sabe? Então, assim, será que a gente está vivendo toda a formação para, no exemplo do que é o nazismo, etc.? É claro que a gente está vivendo práticas fascistas, mas eu não consigo... Eu acho que as redes sociais, a internet, cria heróis muito rápido, mas também os derruba muito rápido. A queda de popularidade do Bolsonaro é muito rápida. Você vê a entrevista do Danilo Gentili lá para o Provocações, dizendo assim, se eu tiver que votar no PT, eu voto. Oi? Não. Então, assim,
eu acho que é a mesma coisa que eu vejo na imprensa brasileira. Ao mesmo tempo que a extrema-esquerda e a extrema-direita agora precisa ponderar. O Juan Arias é um colunista nosso, fundador do jornal, que batia no Lula. Um artigo dele pediu desculpas para ele pelo tratamento. Então, assim, eu acho que essa reflexão, e ela não está acontecendo só com a sociedade. O Supremo está liberando as entrevistas para o Lula na hora que sentiu para ele também, sabe? O que é o efeito de uma manada furiosa, né? Então, eu não sei se eu estou te respondendo. Eu só estou vendo, é a minha observação. Eu só acho que isto, que aparentemente parecia irrefutável, essa fúria, quero exterminar com a esquerda, as pessoas começam a parar para pensar. O Sérgio Moro já não é visto da mesma maneira que era o herói nacional. Tudo bem, para um grupo mas as pessoas se ponderam, ou seja, a própria imprensa está fazendo. Eu lembro de uma matéria super importante que a Época fez, fazendo a velocidade do TRF4 com os processos do Lula e dos demais condenados na Lava Jato, entendeu? Então, que mostrava que, obviamente, que a do Lula andava mais rápido. Então, assim, eu vejo isso, sabe? Que tudo que o Dória parecia um cara... É claro, ele está no cenário, mas ele ganhou para governador por ali. Lembre-se como ele ganhou para prefeito. Ele parecia que ia ser o próximo presidente. Eu não sei mais. Claro, ele está no jogo porque o resto também está super mal. E o próprio Bolsonaro, é isso que eu estou dizendo, ele acabou muito rápido, né? Ou seja, a gente não teve uma eleição a favor do Bolsonaro, a gente teve uma eleição contra o PT, e que hoje está sendo ponderado. Ou seja, é muito curioso, ou seja, alguém que chega aqui, eu quero até ver o que meu diretor vai falar, mas o que o Lula está falando toda hora na imprensa. A gente pacificou o Lula, já, rapidamente, em 6 meses. Então, a gente pode falar do que chegou, mas foi muito forte a comunicação. É isso que eu estou dizendo. Quando eu penso, você consegue colocar um numerinho, 1 trilhão de mensagens? A gente está falando de um assunto estúpido. Letícia Catel, que ninguém aqui sabe quem é. Você pensa o que deve ter sido isso de todo o resto? Entendeu? Então, assim, isso é espontâneo, ninguém financia. Para, né? Ou seja, eu sempre me lembro acho que foi na febre suína, quando a OMS colocou o genoma no site mundial, para que todo mundo visse no mundo, para poder investigar e avançar para parar essa doença. O mundo está fazendo esse exercício em relação à extrema-direita. Eu sempre penso nisso, eu falo, cara, ao mesmo tempo que... Olha a eleição espanhola, o que aconteceu? Eles tinham tanto pânico do Vox, que eles conseguiram na presidencial. Aqui na eleição europeia, claro, não são todos os países. Para mim, eu não consigo entender como a Itália tem dado tanto espaço, com todos os retrocessos que a extrema-direita tem apresentado. Mas isso é um fenômeno mundial. E o Brasil, isso que é outra coisa. A gente é completamente... Eu nasci no Chile. O Chile é um país que, claro, por ser pequenininho, por estar ali no extremo, isolado, etc., ele está sempre lendo todo o que o resto do mundo está fazendo. A Espanha também. Nós somos um país que a gente só vive para o umbigo. Então, insisto, não sei, acho que eu não respondi muito a tua pergunta, mas é que eu já não consigo mais pensar o que nos trouxe até aqui, sabe? Eu não consigo falar a característica do brasileiro, etc. O brasileiro mostrou sabedoria em uma série de ocasiões, uma série de momentos da história. Desculpa, eu não acho que ele mostrou sabedoria dessa vez. Ele foi pela emoção que contagiou, nós sabemos, ou seja, todo mundo tem na sua família os debates de domingo em que quem apoiava esse governo, e o PT, é uma... Gente,
É inacreditável. E aí, sim, a imprensa embarcou, ou seja, ninguém fez do tipo, vamos ponderar, peraí, mas vamos ouvir o outro lado. É a mesma coisa que a gente está fazendo agora, vamos ouvir o outro lado também, vamos ouvir os bolsonaristas e ver o que eles têm de bom a dizer. Né? Ou seja, tem horas que eu acho, eu vejo a imprensa embarcando em uma infantilidade. Às vezes, eu acho que o nosso próprio jornal, a gente fala, não, calma, vamos esperar, espera. Tudo ganhou muita velocidade, tudo ganhou um atropelo, uma urgência, que, é claro, você precisa ter urgência para você fazer acreditar. Essa fórmula, eu acho que ela já não está mais pegando, entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho que são novos tempos. Mas, Carla, só encerrando a sua participação, porque a gente combinou que você sairia às 11h40, mas eu acho que a gente falou um pouco antes de começar aqui o debate, a cobertura do domingo do El País foi uma cobertura muito bacana, porque não foi adesista como, sei lá, eu entrei no UOL em determinado momento e o UOL dizia São Paulo legitima Bolsonaro. Quer dizer, uma manchete absolutamente partidária, no fim das contas, né? E vocês foram pelo caminho inverso, mostrando como não tinha tanta gente, era menor que o dia 15, enfim. Talvez você pudesse terminar falando um pouco sobre isso. Eu estava falando no começo que eu gostaria de ter escrito matéria usando os dados do Pablo Hortelado, ou seja, quando uma manifestação tem a maioria de homens brancos, que ganham 5 salários mínimos, mais de 5 salários mínimos, e você compara com a pirâmide social do Brasil, fala, não, não é o Brasil. Então, assim, é um grupo. Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda desde os tempos da cobertura do impeachment. Ou seja, a gente foi muito para a periferia, quando estava todo mundo na Paulista, a gente ia para a periferia e falava assim, o que vocês acham? Claro, foi muito interessante ver que também a periferia não ia se mexer para defender. Foi ali que a gente falou, não, então agora não é o movimento só classe média, etc. Até porque, gente, as pessoas deveriam sair de casa olhando para a pirâmide e falar, não, eu estou aqui no topo. Os jornais são... tem o público da classe média, média alta, e é isso que eu digo, ou seja, não está aqui para baixo. Então, se você não faz essa lição, se você não olha o Brasil, dá um passo atrás e olha isso, e talvez pelo fato de eu estar num jornal internacional em que todo dia a gente publica matérias do mundo inteiro, de todos os países, você olha o Brasil do tipo, não, você é um país, não você não é um grupo, né? Ou seja, não dá. E assim, a própria Espanha foi nos cobrando isso, mas espera aí, só tinha branco, né? Só tinha branco. Aí, pô, lógico, a maioria do Brasil é negros e pardos, então, ou seja, não é o Brasil, pelo amor de Deus. São grupos, ponto. Ou seja, a gente não dá para você tomar como todo. Tem uma coisa que irrita. Acabei de saber que eu posso ficar mais um pouquinho, embora eu tenha protagonizado. É uma coisa que irrita. E essa é outra coisa que, felizmente, a gente é tido taxado o tempo todo de esquerdista. Para, né? Isso é outra história que eu fico feliz hoje que a gente sempre trabalhou também com a questão... A gente sempre deu matéria abrindo o portal, do tipo casos de racismo que foram vitoriosos no Supremo, ou mostrando a questão dos negros, a gente sempre deu. Hoje, eu sinto que a imprensa brasileira abraçou mais, assim como a questão feminista, entendeu? Então, eu acho que está havendo uma evolução. Bom, então eu vou passar a palavra para a Eleonora. Ótimo que você pode ficar. A gente depois pode continuar, mas só para também não... Como ela teria que sair antes, eu abri um pouco para o debate, mas eu vou passar agora para as demais palestrantes, e aí depois a gente... Se não... Daqui a pouco a gente abre a palavra. Então, eu quero apresentar a Eleonora, que é do canal Tutameia, um canal que a gente pode chamar de anti-hegemônico,
né? E é muito legal porque a Eleonora também tem uma experiência, durante muitos anos ela foi secretária de redação da Folha, então é quase que o oposto, né, do seu trabalho hoje, ou seja, de estar em dois tipos de observação da sociedade e de prática do jornalismo também muito diferentes. Eu acho que é muito bom a gente ter uma pessoa que transitou e transita nessas áreas tão distintas para falar sobre a autocrítica do jornalista. Então, muito obrigado. Eu trabalhei durante muitos anos também com a Eleonora, então é um prazer ter você aqui. Obrigado. Bom, Fábio, muito obrigada pelo convite. Natália, Carla, também cumprimento vocês duas. Eu queria agradecer ao Haroldo também e felicitar a realização dessa feira, né, do livro político, que, por incrível que pareça, a gente tem que valorizar o livro político, né? Então, acho que é um momento acho que exige esse tipo de iniciativa, e quero parabenizar aí vocês, a PUC, as editoras que estão promovendo esse evento. Eu pensei nessa pergunta, né? Imprensa, a hora da autocrítica? É uma pergunta, né? E eu vou responder sim e não a essa pergunta. Depende, né, da fração da mídia que a gente está falando, depende do momento, depende da perspectiva histórica. Vamos começar primeiro um pouco sobre a mídia corporativa, vou chamar desse jeito, não sei se melhor maneira, mas, enfim, das grandes empresas. A gente está vendo, acho que não é novidade, especialmente aqui no grupo de alunos de jornalismo, né, a mídia corporativa vive um turbulhão de mudanças, né, especialmente na última década. As transformações, eu creio que ocorrem em duas dimensões, né, no modelo de negócios e no posicionamento político. O modelo de negócios, vamos falar primeiro desse campo rapidamente, né, as mídias sociais abocanharam leitores, ouvintes, telespectadores, internautas, né, abocanharam principalmente a publicidade, né, encolhendo faturamentos e orçamentos. O modelo de negócios tradicional ruiu, e ainda não há nada no lugar que possa reavivar os tempos áureos, né, da imprensa, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, quando os poderosos de plantão se curvavam, né, no que se padronizou falar do quarto poder, né? Se falava muito nos anos 70, 80 do quarto poder. Hoje isso já não é tão uma expressão que vigora muito. Né? Hoje os poderosos não precisam convocar entrevistas coletivas, né? Soltam um tweet, né? Acho que a coisa mudou bastante. Aturdida com a avalanche dos últimos anos, né, as empresas, enfim, essa mídia que eu estou chamando de corporativa, né, fizeram as suas redações encolherem, né, estão produzindo menos informação de qualidade de maneira crítica, né, de uma maneira geral. Só basta pegar, hoje, inclusive, tem uma matéria no Valor falando sobre a mídia norte-americana e falando do encolhimento das redações e dos jornais, do número de jornais nos Estados Unidos, é uma coisa avassaladora, né, o que está acontecendo lá e aqui também. E aí eu faço a primeira, levanto essa questão da autocrítica, né? Talvez essa mídia mais tradicional, né, não tenha tido a visão, não conseguiu impedir, né, impedir, ou não digo impedir, mas não tenha conseguido trabalhar essa mudança, né, criando modelos alternativos de negócios, modelos talvez mais agressivos, que pudessem fazer dela um ator ainda importante nos dias de hoje. Não sei dizer se poderiam ter feito algo efetivo, mas o fato é que, em todo lugar, e aqui no Brasil também, a mídia não conseguiu se reinventar à altura das mudanças que aconteceram, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista ideológico também. O neoliberalismo aplicado ao negócio, mídia, produziu terra arrasada nas empresas tradicionais, né, que sucumbiram à lógica financeira. E aqui vou lembrar aqui de uma conversa que eu tive esses dias com um jornalista que trabalhou nas maiores redações do país, e ele me dizia, né, que até o tradicional muro, né, que existe, né, entre redação e publicidade, segundo ele me relatava, está ficando mais poroso, está ficando fragilizado. Isso é muito preocupante, eu acho que para
para todo mundo que trabalha, não só quem trabalha na mídia, mas também, né, os leitores, os telespectadores. Quer dizer, quando não há esse muro, a gente confunde jornalismo com outra coisa, com publicidade, enfim. E aí entramos na segunda camada aqui da questão autocrítica dessa mídia maior, digamos assim, que é a questão do posicionamento político. O Milor Fernandes, não sei se todo mundo lembra aqui ou conhece, né, tem uma frase que é muito repetida, né, jornalismo é oposição, o resto é um armazém de secos e molhados. Né? É verdade. Né? O jornalismo tem a questão crítica, né, ser crítico é essencial no jornalismo. Mas o que aconteceu aqui no Brasil depois de 2010, né, não foi isso. Né? Boa parte da imprensa adotou um lado, simples, simples assim. Né? Deixou de ser crítica na essência, né? E esmagou a pluralidade e adotou uma linha só, sem contraponto, sem diversidade de opinião, sem se preocupar com os lados. Quer dizer, embarcou numa versão só. Em 2010, por que eu pego esse ano de 2010? Quando se encerrava o governo Lula, e estava ficando claro que a esquerda permaneceria no poder, né, a presidente da Associação Nacional dos Jornais disse, aspas, os meios de comunicação estão fazendo, de fato, a posição oposicionista, já que a oposição está profundamente fragilizada. Isso foi visto, na época, eu acho que com acerto, né, como quase uma declaração de guerra, né, um posicionamento claro, uma tomada de lado. O que se viu a partir daí, talvez se acentuando a partir daí, foi a ascensão do noticiário enviesado, né, das campanhas abertas contra personagens, de um lado só do espectro político, uma enxurrada de publicações acríticas que saía de parcelas aparelhadas do Ministério Público. A imprensa tomou partido. A fúria da imprensa contra o PT e a esquerda se desenrolou, tendo como pano de fundo a reestruturação do capitalismo na esfera mundial. Não é possível dissociar a mídia do terremoto que abala o sistema há quase 10 anos. Corroído pela desigualdade e pela falta de perspectiva de avanço da grande maioria das populações dos países centrais, o capitalismo financeiro busca atrair mais ganhos, especialmente nas periferias. E a mídia, mais do que ecoa esse movimento, serve de instrumento crucial para as mudanças políticas e econômicas. As mudanças na mídia local foram acontecendo aos poucos. Primeiro, eliminando o contraditório, né, como falei antes, a posição divergente também foi abolida, o debate. Né, quando se fala agora de reforma da Previdência, o que aparece é o ganho, entre aspas, que o Estado vai ter, supostamente. Quando se fala da venda de ativos da Petrobras, o que aparece é o quanto que a Petrobras vai ganhar. Hoje mesmo tem a notícia, né, de que o Supremo proibiu essa venda da transportadora e de partes da Petrobras, porque há uma decisão no Supremo que exige que essas decisões passem pelo Legislativo, e o que sai é que isso vai abalar o balanço da Petrobras. Não se discute a questão de fundo, não se discute qual é a necessidade dessa venda, se é que ela existe, qual é o modelo de negócios, o que está por trás disso, quais são os interesses, nada disso aparece. É uma questão contábil. Né? Falar de venda, de privatizações, virou apenas uma questão contábil, não tem projeto para discutir, não tem nada. É só uma questão de quanto que o orçamento da empresa ou do Estado vão, entre aspas, se beneficiar no curto prazo disso. Aos poucos, né, quem observa o que se passa, não só na internet, mas em todas as outras camadas de mídia, né, a gente viu um tom mais desabrido, forte, ofensivo até. Né? A gente tem essa deterioração, né, no debate público, que está muito embargado, como a gente sabe. E aí eu diria que não tem autocrítica a ser feita. Quer dizer, a mídia fez exatamente o que ela se propôs a fazer. Não tem autocrítica da mídia. Ela foi extremamente exitosa na tarefa, né, que colocou e que foi verbalizada em 2010. Né, derrubou o governo, contribuiu, sim, para colocar a extrema-direita no poder. Né. Valeu tudo nesses anos, né, para implementar esse neoliberalismo que é subserviente, ao contrário do neoliberalismo que está vigorando no Norte, né,
tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, lá o neoliberalismo tem uma versão nacionalista. Aqui não, né? O neoliberalismo implantado no Brasil, né, e agora radicalizado com o governo Bolsonaro, ele é um neoliberalismo subserviente, capacho, né, dos Estados Unidos. Bom, se não cabe autocrítica nesse curto prazo, quer dizer, a mídia foi vitoriosa, né, tem que estar de parabéns, merece os cumprimentos, né. Ao longo da história, se a gente tiver uma visão, se preocupar em ter uma visão mais de longo prazo, né, a conversa pode ser muito diferente, né. Eu lembro que, anos atrás, quando a Comissão Nacional da Verdade expôs os crimes da ditadura, né, e o terrorismo de Estado que vigorou naquele tempo, né, pingaram alguns editoriais de autocrítica, né, muito tardias, 50 anos depois, né, e totalmente inócuos, né, porque a mídia, sim, lá também teve um papel crucial na implantação e na disseminação das ideias e das medidas adotadas no governo ditatorial. Basta olhar, alguns jornais têm a sessão de há 50 anos, que agora a sessão está indo mais para o fundo do jornal, mas é muito constrangedor, né? Se a gente olhar as primeiras páginas, olhar, eu acho que é um exercício que um estudante de jornalismo deveria fazer, viu? Ir nos arquivos e folhear os jornais, folhear mesmo, fisicamente, porque é de chorar, viu? É muito triste ver que a gente teve, naquele período, a imprensa fazendo um papel. Tudo bem, tinha censura, eram vários problemas, mas foi demais, viu? Foi demais, e eu acho que isso é um momento que nos faz refletir sobre o que a gente está vivendo hoje. Como é que, daqui a 50 anos, né, os alunos vão olhar o que a gente está fazendo, o que está saindo hoje nos jornais. Não sei como é que a gente vai ver na internet, né, esses arquivos, mas, enfim. A guinada à direita da mídia e sua adesão às teses da extrema-direita, na verdade, né, estão deixando a mídia muito fragilizada. Acho que deixam a mídia muito fragilizada nessa pegada assim, de longo prazo, né? E, no curto prazo, o que a gente está vendo é que essa partidarização anunciada a partir de 2010 está fazendo com que boa parte dessa mídia perca relevância, leitores e apoios. Não é só o modelo de negócio que está esvaziando esses setores, mas é também o posicionamento político, né, fossilizado e extremamente enviesado para um lado só. Hoje, né, a gente está vendo uma posição quase vexaminosa, né, muitos meios sofrem críticas da própria extrema-direita, né, a volta do Cipó de Aroeira, estão sofrendo na pele o que é a extrema-direita, né. E quem estuda um pouco o que aconteceu na Itália e na Alemanha, né, nos anos 20, nos anos 30, vê que muitas semelhanças com o que a gente está vivendo hoje. Deixando de lado esse espírito, o seu tradicional espírito crítico, que deveria nortear o jornalismo, né, e deixando a pluralidade de lado também, a gente está mergulhando num abismo de obscurantismo, está mergulhado num abismo de obscurantismo. Então, se não tem autocrítica agora, né, a mídia está até de parabéns, como eu acabei de falar, no longo prazo, acho que a autocrítica vai ser bem pesada. Mas acho que a maior autocrítica não é desse mundo corporativo. Acho que a maior autocrítica que a gente tem que fazer, e acho que esse aqui é um espaço que isso pode ser feito, a maior autocrítica no terreno da mídia deve ser feita pelo campo progressista e de esquerda. Aí eu acho que a autocrítica também é pesada. Que esse campo, né, foi incapaz de construir veículos de comunicação para expor o debate da sociedade. Muitos na esquerda se deslumbraram com o espaço que pareciam ter nos grandes veículos e acariciaram os oligopólios do setor, alimentando seus próprios inimigos de logo ali, né? Muitos ainda confundem informação com publicidade, né? Eu estou falando desse campo progressista, né? Lives com votos, né? Debate com propaganda. E, quando veio o golpe, né, em 2016, esse setor progressista viu que estava no meio de uma selva de fake news, né, de trapaças, de mentiras, que continua até hoje, né?
e não percebeu o que é mais elementar quando se discute mídia, poder, política, né? A mídia sempre foi e continuará sendo um instrumento de guerra ideológica, né? De disputa ideológica, que a direita soube muito bem usar e que ainda usa. Não para fazer churumela, né, mas para enfrentar e encurralar as ideias da esquerda, as ideias progressistas. É isso que a gente está vendo hoje, né? A direita soube pautar o debate, né, soube fazer essa disputa ideológica, não se perdeu em questões parciais, segmentadas e de interesse ideologizado, né? Vamos ver o que foi esse último ano. Quer dizer, a direita soube exatamente apontar as questões essenciais, as questões de fundo, né, que mobilizaram uma boa parcela da população brasileira. A esquerda não. A esquerda é o setor progressista, né? Acuada numa miscelânea de sites, a esquerda abdica de colocar de forma mais ampla a sua visão de sociedade, a sua análise da política, da cultura, da economia, né, e do comportamento. Ficou acostumada a terceirizar para os especialistas, os publicitários, a sua mensagem, né? A gente lembra das campanhas publicitárias, a gente lembra muito dessa coisa pasteurizada, né, que confunde informação e publicidade. Eu acho que a gente o campo progressista confundiu tudo isso. As esquerdas, em boa medida, fugiram do debate, preferiram ficar em suas bolhas, enquanto a direita avançava com seu ataque em várias frentes, né, jornais tradicionais, as TVs edulcoradas, os programas policiais, né, da tarde, meio-dia da tarde, que são um esgoto, né? Esses grupos de WhatsApp perversos, na própria questão das confissões religiosas, né, de origens duvidosas, que esparramam terror e medo. É sabido que o neoliberalismo avança pela fragmentação, pela perda da identidade dos grupos sociais, pelo rompimento dos laços de solidariedade pessoal. Assim, fragmentados, iludidos, deslumbrados, né, boa parte dos grupos de esquerda não soube enfrentar o que veio pela frente. Não entendeu que era uma guerra em curso, não construiu sua mídia, né, o instrumento crucial para qualquer disputa de poder. E não adianta chorar pela parcialidade da mídia. A mídia hegemônica é um instrumento do grande capital, dos interesses externos, né? Ela fez exatamente o que se propôs a fazer e venceu, né? Pelo menos por agora, renovo os meus cumprimentos. A chamada mídia alternativa não fez tudo o que devia ter feito. Fez muita coisa, né? Todo mundo, muita gente faz muita coisa legal, mas, de uma maneira geral, os grupos de esquerda e progressistas ignoraram e subestimaram o papel da mídia, né, e não souberam apontar caminhos mais amplos, né? Então, a hora principal da autocrítica é a hora desse campo. Vou passar para a Natália também, porque aí a gente termina... Só um minutinho, Fábio. E aí a gente abre para perguntas. Então, a Natália da Agência Pública. Eu acho que é uma iniciativa super bacana também, da gente poder, nem todo mundo talvez conheça aqui. Então, bem-vinda, Natália, de novo. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, muito obrigada por me convidar. Eu sou filha da PUC, então sempre que me convidam eu venho. Tenho que devolver à universidade. E, na verdade, falando em autocrítica, eu acho que a autocrítica tem que fazer, todo mundo tem que fazer o tempo inteiro, o PT tem que fazer, a direita tem que fazer, a esquerda tem que fazer, a imprensa tem que fazer, os jornalistas têm que fazer. O que eu trouxe aqui tem a ver com o trabalho da agência pública. Não sei se vocês conhecem, a agência pública é uma agência, primeira agência de jornalismo investigativo, só faz jornalismo investigativo desde a sua fundação há 8 anos. Nós produzimos reportagens investigativas e elas são distribuídas para outros veículos. Então, por exemplo, o País republica o nosso material. E o jornalismo investigativo ele se diferencia do jornalismo cotidiano, o jornalismo de cobertura, porque ele basicamente vai investigar ou crimes ou questões moralmente complexas, conflitos e etc., que não são muito conhecidos, que não são muito claros. É o jornalismo que sempre traz uma coisa nova. A Pública, por exemplo, a gente nunca iria numa conferência de imprensa para relatar o que o governo está falando. O que nós faríamos e faremos é, por exemplo, levantar os 100 assessores da família Bolsonaro e ver quais deles, por exemplo, doaram
para a campanha de Bolsonaro, fazendo com que o dinheiro público volte para o próprio presidente enquanto candidato. Só um exemplo de uma das reportagens que a gente fez recentemente. E o jornalismo investigativo, principalmente na perspectiva que eu tenho, ele avança muito, ele consegue muita coisa, porque ele consegue trazer fenômenos e crimes da sociedade que não estão muito aparentes e que os jornais, na pressa de cobrir o dia a dia, acabam passando por cima. Muitos deles viram assuntos, viram temas do momento. E eu acho que o jornalista, então, a minha autocrítica enquanto jornalista investigativo, para o trabalho de jornalismo investigativo que não foi feito ou que foi muito mal feito. E para não fazer toda a crítica do jornalismo investigativo do Brasil nos últimos 100 anos, eu vou pegar só 3 temas que eu acho que vale a pena os jornalistas refletirem, porque foram mal cobertos e não houve jornalismo investigativo suficiente. Acho que o primeiro é óbvio, a Lava Jato. E nisso, quando você fala com jornalistas, o Brasil tem jornalistas investigativos brilhantes, em vários jornais diferentes, que trazem coisas, muitas das coisas que a gente menciona como momentos importantes que a gente entendeu o que estava acontecendo, foram trazidos por jornalistas investigativos. Um exemplo daquela mensagem, quem que falava? Que falava um acordo com o Supremo, com tudo. Isso saiu pela Folha, o jornalista Rubens Valente. Quem que falava? Era o Jucá, não era? Quer dizer, tentando demonstrar qual que era a visão do Temer para a estabilidade, deu errado, né? Foi trazido por um jornalista investigativo. Mas, durante a Lava Jato ela trouxe, na esteira de um movimento que houve pela transparência institucional, inclusive impulsionado pelos governos Lula e pelo governo Dilma, com a lei de acesso à informação, que realmente facilita muito o acesso a informações de diferentes poderes. A Lava Jato se aproveitou disso e usou os jornalistas, especialmente jornalistas investigativos, como instrumentos de propaganda. Então, o que a Lava Jato fazia? Eles entregavam os documentos abertos, enquanto a investigação estava acontecendo, para todos os jornalistas. A gente tem chave, todo mundo tem chave. O que acontecia? Uma condenação prévia na imprensa, porque vinha um delator, relatava o que ele queria relatar, porque, afinal, é um acordo, e a imprensa ia lá e ampliava isso como se fosse um crime, necessariamente, como se já tivesse provado, e como se aquilo fosse uma condenação. Por um lado. Por outro, como a gente viu muito claramente, em momentos específicos, a Lava Jato ultrapassou, e a Lava Jato diz, o Moro diz, isso é uma estratégia, era muito claro que era uma estratégia, eles adotaram isso como estratégia, e foi a primeira no Brasil, e a imprensa não refletiu sobre isso até agora. Acho que agora começa a haver algumas reflexões. Eu ouvi o Fernando Barros e Silva fazer uma reflexão sobre isso. E, em determinados momentos, esse mesmo, digamos, transparentismo, enfim, esse uso da transparência avançou, ou seja, vazamentos seletivos, quando em momentos políticos interessava a cúpula da Lava Jato que houvesse um tremor político ali, inclusive emparedando o próprio Supremo. Obviamente, um dos momentos mais relevantes disso, que a gente tem que lembrar, foi quando a Dilma resolveu nomear o Lula ministro e saiu aquele vazamento absurdo, ilegal e abusivo. Então, os jornalistas investigativos podiam ter feito muito, eles podiam ter investigado a Lava Jato, eles podiam ter investigado esquemas paralelos à Lava Jato, eles podiam ter investigado outros olhares sobre a Lava Jato. Na época, a gente da agência pública, nós fomos para a África e investigamos como é que se relacionava o governo petista, a triangulação governo petista, governo ditatorial de Angola e o BNDES, que mostrava coisas muito relevantes de como eram essas relações, também mostravam que o Brasil, desde antes, obviamente, do governo petista, já apoiava a ditadura angolana. Pouco foi feito. Os jornalistas investigativos ficaram apaixonados pela Lava Jato e continuam. Pela Lava Jato enquanto grande força de investigação. E continuam, acho que no Brasil menos, eu acho que a ida do Moro para o governo foi uma demonstração muito clara de uma visão política que tinha, de um objetivo político, né, pelo menos pessoal, que deu uma grande, enfim, ficou muito claro, né, o uso político, mas no exterior a Lava Jato continua sendo vista como um grande exemplo, um grande case de investigação de corrupção. A outra coisa que eu acho que os jornalistas investigativos fizeram mal e que começaram a fazer muito tarde foi a cobertura do Bolsonaro. O Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro, obviamente, tinham ligações, por exemplo, com milicianos há muitos anos. Há um problema aí.
E esse problema, eu posso dizer, porque ele chegou a ser debatido, a agência pública tem um espaço no Rio de Janeiro, que é um espaço de debates, é um centro cultural sobre jornalismo que se chama Casa Pública. E no meio do ano passado, exatamente um ano, a gente fez uma conversa com jornalistas de grandes veículos e de outros veículos, que era como cobrir Bolsonaro. Havia uma preocupação entre os jornalistas de não fazer o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Trump, como ele era um showman, ele atraía muitos cliques e se deu muita cobertura para o Trump desde o começo, se deu muita voz a ele. E a leitura da imprensa americana é que eles ajudaram o fenômeno Trump. Aqui no Brasil, houve um pouco um movimento contrário. Calou-se muito, falou-se muito pouco sobre o Bolsonaro até a facada. E isso evitou com que o passado do Bolsonaro fosse devidamente investigado. O Bolsonaro sempre teve essas relações, o Bolsonaro sempre defendeu o que ele defendeu. E depois da facada que ele ganhou, na condição de vítima, toda aquela visibilidade não deu tempo de trazer as investigações. Mas, se vocês olharem, depois da facada, já foi muito tarde, foi realmente muito tarde essa investigação do Bolsonaro, que foi quando começou a sair as denúncias de violência dele contra a mulher, começou a sair a questão do pagamento do Caixa 2 no WhatsApp, por exemplo, saiu assim uma semana antes. Foi tarde, fizemos tarde. Estou falando do jornalismo investigativo, chegou muito tarde, onde deveria ter chegado há muito tempo. Na minha concepção, e acho que a minha avaliação pessoal é essa também, dizendo o que diz a Carla, eu acho que ninguém acreditava realmente que Bolsonaro era um candidato viável, era um candidato que chegaria lá, então ninguém investigou a tempo, deveríamos tê-lo investigado. E o terceiro é uma autocrítica que eu acho que o Haroldo aqui é o que mais concorda comigo, que é um legado péssimo de todos os jornalistas individualmente e da imprensa brasileira, que a gente não investigou a ditadura militar. E o fato de a gente não ter investigado a ditadura militar permitiu que a extrema-direita hoje abraçasse a questão da ditadura militar como uma das suas grandes bandeiras. Né? Anteontem, a gente entrevistou o presidente do Clube Militar, que nos disse a seguinte coisa: não havia corrupção na ditadura militar, e nunca houve censura em relação à corrupção na ditadura militar. São duas mentiras cabeludas. Agora, a gente não conhece os casos de corrupção da ditadura militar. A gente não conhece os enriquecimentos ilícitos da corrupção na ditadura militar. Quando houve anistia, parece que os jornalistas entraram nisso e falaram, não, zerou, ok, não vamos mais olhar para trás, vamos só olhar para frente. E tem uma jornalista que é minha amiga, uma grande jornalista chilena, Mônica Gonzalez, ela pessoalmente, passou 20 anos na vida dela investigando a corrupção de Pinochet e como Pinochet enriqueceu dentro da ditadura. E ela falou, foi só assim que a gente conseguiu derrotar, digamos, no debate público, os pinochetistas, porque não era um grande herói querendo corrigir o país, eram pessoas que estavam ganhando dinheiro, eram pessoas que estavam lucrando com aquele sistema. Nenhum governo dura 21 anos ditatorial sem enriquecer muita gente. Então, assim, acho que essas três autocríticas precisam ser feitas para entender, desde a perspectiva dos jornalistas investigativos, para entender o que a gente ainda não sabe e o que a gente ainda precisa saber para que a verdade, de fato, apareça no debate público do que está acontecendo hoje em dia no Brasil. Obrigado. Eu vou passar primeiro para o Faro, que lá atrás está se manifestando já de uma maneira bastante... fazendo vários alongamentos ali. Você escapou de mim? Primeiro, prazer receber vocês. Eu sou um frequentador das notícias, tanto da Tutameia quanto da Pública. Encontro material para abastecer minhas redes nesses dois veículos e também no meu país. Eu tenho muito respeito pelo trabalho que vocês três fazem. Nós estamos aqui diante de veículos diferentes. O Meu País é um jornal de origem europeia, ele tem uma política editorial muito parecida com a social-democracia espanhola, e ele é um jornal que eu considero um jornal liberal conservador. Ele é digno nesses limites. A nossa grande imprensa não tem um exemplo disso.
nós temos jornais que são fraudulentos no tratamento que eles dão para o seu conservadorismo. Eu entendo que você faz essa ressalva, cumprimenta o veículo, mas eles mentem. Eu não vou cumprimentar a mentira, eu sei que você também não está fazendo isso. Domingo, a Folha publicou uma foto de uma manifestação no dia 15 e o título era dos protestos a favor de Bolsonaro. Eu postei isso nas minhas redes e isso provocou indignação dos meus alunos que me acompanham e tal, mas é indigno um jornal que publica no editorial uma condenação ao Bolsonaro, até com uma certa frequência, mas na cobertura de um momento crucial para o governo ele favorece. E ontem as manchetes dos principais jornais, eu me refiro aqui em São Paulo, Estadão e Folha, enalteciam uma coisa que não aconteceu. A população não foi na rua aprovar a reforma da Previdência. A população não sabe o que é a reforma da Previdência. E os jornais continuam escondendo. Bom, então nós temos uma questão de autocrítica que é assim, do ponto de vista do código ético do jornalismo clássico, o compromisso com o interesse público, os nossos veículos traíram esse código. E, sob esse aspecto, essa é a principal autocrítica. Eles não cumpriram com a promessa de refletir nas suas páginas a denúncia, a revelação, desde as condições de vida dos brasileiros, nós estamos com 50 milhões de pessoas em situação de dificuldade econômica, até as manobras do poder político. Eu me lembro que todos os colunistas do Estadão, na época da eleição, alavancavam a candidatura da direita. Se depois eles não se deram conta de que o filho do Bolsonaro ia no comício com um revólver aqui, essa é uma cegueira muito conveniente. O que eles não queriam era que o modelo desenvolvimentista, representado por uma facção importante dos grupos de centro-esquerda, voltasse ao governo depois do impeachment de Dilma. E eles mentiram para impedir isso. Mas resta uma dúvida. O campo profissional participou desse pacto? Porque não é autocrítica da imprensa, que é um aparelho ideológico. Eu não esperaria nada diferente da Folha, do Estadão. Mas, quer saber, era possível, era previsível esperar que esse comportamento conivente com a fraude, ele tivesse cooptado os jornalistas? Porque ninguém faz um título, ninguém faz um lead de maneira isenta. Essa coisa envolveu profissionais, coisa que não aconteceu na imprensa de esquerda. A imprensa de esquerda, ela carrega com ela o fato de ser de esquerda. O Roberto Schwartz, que diz que a nossa esquerda é uma esquerda especialista nos caminhos da revolução. Ela não entende nada do cotidiano, mas a revolução ela entende. Então, a imprensa alternativa pode ter caído nessa tradição revolucionarista do pensamento da nossa imprensa. Mas, na grande imprensa, o que aconteceu com o profissional? O que aconteceu com o cara que tem o compromisso de fazer uma cobertura de uma matéria e ele enviesa essa cobertura na hora que ele publica a notícia? Porque senão nós vamos fazer uma autocrítica que adoça a questão para o jornalista. Nós estamos mantendo qual lição para o futuro da galera aqui? Então, num determinado momento, nós vamos ficar... não, acho que tem um problema aqui que o jornalismo italiano não enfrentou. O jornalismo espanhol não se enfrentou de maneira mais profissional. A mesma coisa acontece com o jornalismo espanhol, o jornalismo português. Aqui não, aqui é uma espécie de conivência corrupta, ideológica, no campo da redação. Eu não sou jornalista profissional, só estudo academicamente jornalismo, mas gostaria de saber de vocês como é que vocês veem essa questão. Para mim, que esse é o espírito da autocrítica. Obrigado. Olha, eu, sendo bem honesta, nunca trabalhei numa grande redação, eu não tenho a menor ideia de como funcionam as coisas lá. Converso com muitos jornalistas tentando perguntar como é que é. Você chega, né, o Haroldo sabe, você chega lá e a pessoa muda a sua manchete, como é que é? Para mim, o que eu já disse, na verdade, foi uma grande autocrítica. Eu acho que faltou a iniciativa dos jornalistas, principalmente jornalistas investigativos. E acho que é muito claro, se você olhar a cobertura mais ampla, que os veículos tradicionais apostavam numa solução PSDBista, PMDBista, e a cobertura refletia isso, e aí perderam sua aposta. Bom, eu trabalhei
trabalho há 40 anos, né? Na Folha trabalhei 32 anos. Eu concordo com o professor. Eu entendo, e fiz aqui uma provocação, né, dando parabéns, porque eu acho que realmente houve um desenho muito claro, né, de adesão, né, ficou muito evidente, foi verbalizado. Então, e eu acho que é muito triste. Eu não só posso estar triste com o que eu estou assistindo, porque a gente vê essa mentira, a gente vê manipulação, a gente vê conivência, e nós, jornalistas, né, nós somos, por definição, temos que ser críticos, temos que ser contestadores, isso faz parte da profissão, temos que ser curiosos, temos que sempre duvidar de tudo. É isso que nos move, né? Nos move essa atitude perante o mundo até. E é muito assim, aterrador até ver que a gente não consegue ter um debate, não consegue ter essa visão colocada nas páginas ou nos sites, enfim, é muito triste ver tudo isso. Eu entendo que há... Desculpa, você pode explicar como é que isso acontece? Já que você trabalha na Trinidade. Eu não sei como, eu não vou à redação da Folha desde 2010, então eu estou há 9 anos, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu sei que tem debate, né? Tem debate, deveria ter, né? A tradição do jornalismo é a do debate interno nas redações. Mas houve os grandes jornais, como eu acabei de falar, eles tomaram um lado, e eu não sei como os jornalistas profissionais reagiram a essa decisão, essa posição, né? Então, não posso falar o que está acontecendo, mas eu concordo com a exposição que foi feita aqui, né, de conivência com fraude e tudo isso, né? E é uma coisa que, historicamente, vai ter que ser avaliada. Talvez um dado interessante é que mesmo os órgãos de representação dos jornalistas, sindicato, Associação Brasileira de Imprensa, tampouco participam desse debate, que eu aí também acho mais grave ainda, na verdade, né, porque seria o lugar onde nós, como jornalistas, poderíamos nos expressar e eventualmente, condenar, mas até essa pasmaceira, digamos assim, que acontece na redação, né, esse subjugamento, talvez, ele acontece nos órgãos representativos. Então, realmente é uma questão para a gente pensar, e é muito legal que a gente faça isso neste momento, dentro da PUC, com estudantes do jornalismo, porque, de certa maneira, daqui a pouco são vocês que vão estar nesses lugares, e é importante repensar. Vou passar a palavra agora ao senhor, de camisa listada. O senhor fala daí, o senhor quer vir aqui? Fiquem à vontade para responder o que achar conveniente ou dentro da sua hora. Eu não concordo com essa versão, então. A imprensa investigou no final. Tá? Só no parlamento, Bolsonaro teve 28 anos de atuação no parlamento. O passado anterior também é muito complicado. Eu vou ser muito sincero, sem ser assim agressivo, arrogante. Faltou brilho. Faltou ética, pelo menos uma parte da imprensa, para fazer isso. Porque não é possível que uma pessoa que é conhecida há mais de 3 décadas vá se investigar no final do processo eleitoral. Isso independente do seu PT, independente de outra percepção política. Eu acho que isso não é um argumento lógico e racional. Primeira coisa. Segunda coisa, que tipo de imprensa nós estamos falando? Por quê? É muita ingenuidade querer achar que a grande mídia, ou que o grande setor da mídia brasileira, vá fazer uma autocrítica se ela representa interesses políticos e econômicos devidamente conhecidos por todos nós. Eu acho que isso é uma ingenuidade. E a outra coisa, como eu disse, respondo o que achar conveniente. Qual seria o papel da imprensa hoje, da mídia, dos meios de comunicação? Porque alegar também que não conheciam fatores, como foi citado aqui, da eleição do Trump e em outros países, e vários filósofos já vêm estudando as mazelas que as mídias conseguem
fazer no mundo todo, dizer que tudo isso é novidade, somos pegos de surpresa, considero também isso uma grande ingenuidade e falta de preparo de boas intenções para investigar. Fico com essas considerações. Eu vou aproveitar e vou passar por Urbano também, que tem pergunta, para a gente agora começar a reunir mais questões. Nós temos que terminar, na verdade, 10 para meio-dia, estourando, né? Então, Urbano, depois, se alguém já quiser se inscrever também, a gente faz essa primeira rodada e aí eu passo aqui para a mesa. Então, Urbano, por favor. O Maquiavel diz que o Estado é uma relação entre força e consenso. Quando a força opera sozinha, a sociedade civil, o partido, ele desmonta essa força. A partir da crise de 2008, eu acho que a gente teve uma mudança do consenso. A operação da força era a mesma, o índice de violência na periferia contra a população negra é altíssimo, né? O índice de assassinato na periferia é altíssimo, né? Continuou o massacre, a violência no campo. Então, se você for olhar, os elementos do próprio Estado começaram a fazer política. Ou seja, se você for olhar as bancadas estaduais e de deputados federais, os deputados mais eleitos, já há 2 eleições, são deputados da área do Estado, da violência organizada, que é o próprio Estado. O Telhada, aqui, o capitão, né? Vários capitães no Brasil, sargentos, criaram essa repercussão política. Tem um texto do Boaventura chamado Consensos Paradoxais, que ele fala o que eram os consensos até 2008, globalização, livre mercado, iniciativa. Com a crise de 2008, como mudou? Ninguém fala mais de globalização no mundo. Você pode colocar no Google que você não encontra. Se você for até 2008 na biblioteca da PUC, tem pelo menos 200 livros que falam sobre globalização. Globalização do trabalho, globalização do capital, globalização do mercado. Crise de 2008, todo mundo virou nacionalista. Os estados, os bancos centrais foram resolver os problemas dos capitais locais. E aí tem um problema: como garantir a taxa de lucro dessas empresas globais? Elas assaltaram os estados nacionais. Então, o fenômeno Odebrecht que tem aqui, não somente aqui, você olha no Brasil, olha na América Latina e no mundo inteiro, as corporações assaltaram os estados nacionais. E antes tinha uma mediação, meio que uma licitude, né, uma concorrência pública. Agora não, vai ser uma coisa direta mesmo, vai ser escancarado. A Primavera Árabe decorreu também no mesmo processo. Um dos analistas políticos nos Estados Unidos dizia: a única forma da gente resolver a crise americana em 2008 é trazer a China para o jogo, 300 bilhões em títulos já são comprados da dívida pública americana, praticamente está na mão dos chineses, e buscar a poupança dos árabes. E foram lá e fizeram a Primavera Árabe mesmo, foram assaltar. Só na operação do Gaddafi, uma das contas, foram 100 bilhões apreendidos, e que a operação para matar e desmontar o Gaddafi foi 20 bilhões, deu um lucro de 80. Então, você tem uma articulação interessante agora, que é o seguinte: quem está fazendo política? As corporações. As corporações estão fazendo política. A sociedade civil, a imprensa, tudo isso virou nada. Na realidade, existe uma programação sendo feita sobre isso. Qual é o papel que eu acho que a gente tem que ter claro? Esses consensos até 2008, o governo petista dava conta. De 2008 para cá, com a crise, não dá mais conta. E aí precisa de um outro, esse setor que é o centrão, ou os setores, se você for olhar, quem que ganhou no impeachment da Dilma? Né? Primeiro foi Deus, depois a família, a minha família, terceiro, o meu município. É um Brasil rural. Então, aquela bancada da bala, os Bs, né, a Bíblia, a bala e o boi, se articulou. Esse é o Brasil conservador, que é o Brasil real da articulação política. E a imprensa ficou numa fantasmagoria de um debate que não reflete mais isso. Porque, em momentos de crise, a tendência são os polos. Ou vai para um polo antissistêmico, ou vai para um polo sistêmico. O que foi apresentado foi um polo sistêmico, que o PT não dava mais conta. E aí, de certa forma, eu acho que a grande imprensa não vai fazer autocrítica, porque não tem o que fazer autocrítica. Faz parte do jogo. Essa imprensa é o próprio jogo, é a fabricação dos consensos. E aí tem uma questão que é interessante. Também as políticas públicas do governo do PT eram consensuais.
extremamente ajustadas, até mesmo quando admite que nunca os bancos ganharam tanto, as empresas ganharam tanto, todo mundo ganhou tanto. Por isso que a comunidade negra, aqui nos seus debates, os seus militantes, diz o seguinte, cara, durante o governo do PT foi um momento que teve o maior assassinato da comunidade negra nas periferias do Brasil inteiro. Então, assim, essa eu acho que vai ter que ser a autocrítica. Nós chegamos ao mínimo de achar que era o que estava estabelecido como o PT, como um grande avanço, só que isso só funcionava no momento de crescimento econômico. No momento de crise, teve uma reorganização da política. E aí a imprensa, inevitavelmente, vira a própria força. No entanto, qual é o grande condicionamento hoje da grande imprensa e do judiciário? Legitimar a ação da força e a violência organizada, que é o próprio Estado. Mais alguma questão? Vamos, então, pensem mais um pouco, enfim, mas a gente pode já conversar aqui a partir dessas provocações. Bom, não sei bem a pergunta que você... Você disse que a imprensa não tem que... faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Qualquer imprensa faz parte do jogo. A imprensa não é uma coisa que está pairando, né, em cima da... tudo faz parte da política. Tudo é política, né? Isso a gente aprende no primeiro ano da faculdade aqui, né? A questão da busca da objetividade, a questão da... É uma busca, né? Mas tudo é política. Nós somos seres políticos em todas as coisas que a gente faz, e o jornalismo é também um instrumento político. O que está acontecendo também é que ficou muito na moda falar das tais narrativas, né? Narrativa A, narrativa B. Tem um fato, né? A gente não pode esquecer que tem um fato por trás. Tem alguma coisa para a gente analisar, para a gente reportar, e não é só uma questão de versão, né, de versões sobre aquele fato. Então, acho que, às vezes, também a gente tem uma posição pouco científica, quase, em relação ao jornalismo, né? Achar que, não, vamos fazer uma narrativa assim, não é, nós temos que buscar o fato. E eu acho que isso que a gente está perdendo, né, no exercício jornalístico, né? E o que a gente vê nessa chamada grande imprensa, e eu estou colocando não só os jornais e tudo, né, sim, ela abdicou do seu embasamento, né, e fez política abertamente, né, sem se importar com parâmetros básicos, com fundamentos profissionais. Ela embarcou nisso, e isso tem a ver, sim, né, com essa rearticulação do capital internacional. Parte da chamada burguesia interna, ou como se dizia antigamente nacional, mas vou falar da burguesia interna, ela se bandeou para uma posição de subordinação aberta do capital externo e rentista. Isso é muito claro. E isso provocou mudanças aqui no pensamento dominante. Vamos fazer um exercício e lembrar o que aconteceu no início dos anos 2000. No início dos anos 2000, se discutia aqui a ALCA. Não sei se vocês lembram a ALCA. E estava todo mundo, entre aspas, né, mas estava lá a chamada burguesia interna, o governo do PT, os sindicatos fizeram manifestações junto com a Fiesp, para defender que a ALCA, para se manifestar contra a ALCA, né, que as empresas brasileiras e o Brasil tinham sem seu espaço, e que se associasse aos Estados Unidos numa relação subordinada, ia ser esmagado. E a gente teve essa união, essa frente, digamos assim, anti-ALCA. Olha como a gente mudou, como está muito diferente o cenário político brasileiro, né? Eu não estou dizendo que toda a chamada burguesia se associou ao capital externo, mas esse setor virou dominante, né? Virou dominante. O rentismo não tem como a imprensa não estar dentro desse jogo. Então, eu acho que a imprensa cumpriu esse papel, sim, usando a sua expressão, da fabricação de consensos, né, que
consenso sempre entre aspas, né? Porque consenso no sentido de que não há espaço para o contraditório. Não há. Há bloqueio do debate. Não há nenhuma vontade e abertura. As aberturas são sempre muito seletivas e para justamente legitimar essa visão unilateral. E eu acho que isso, então, faz com que a gente tenha que refletir sobre, né, o que jornalismo a gente quer fazer, né, e como também, na contraposição a isso, não embarcar numa mesma visão apenas de contraposição a essa hegemonia, sem pensar sem ser mais audacioso na hora de pensar que tipo de informação o Brasil, os brasileiros, precisariam estar debatendo hoje, né? Ficar muito subordinado a essas pautas que são impostas, né, de fora e por esse grupo que aderiu à visão estrangeira. Globalização e nacionalismo, a globalização, só fazer um pequeno comentário, quer dizer, o principal beneficiário da globalização imposta, alardeada pelos Estados Unidos, ou pelo setor financeiro norte-americano, foi a China, né? Essa é a contradição, porque quem se beneficiou dos últimos 20 anos da chamada globalização foi a China, e agora os Estados Unidos estão numa situação, estão encalacrados. Por quê? Porque eles estão perdendo essa batalha. Então, eles se voltam para o nacionalismo, assim como uma boa parte na Europa. Mas não é esse debate aqui. Esse debate aqui é muito mais rudimentar, porque aqui não se trata o nacionalismo aqui alardeado pelo Bolsonaro, ele é o antinacionalismo, ele é o antipopular, ele não tem nada de nacionalismo, pelo contrário, ele é um entreguista de ponta a ponta, né? Ele começa o governo vendendo a Embraer, ele está vendendo tudo, botando tudo à venda, preço de liquidação, ele está se lixando para a população, para qualquer coisa. E a gente não consegue trazer um debate amplo sobre essas questões fundamentais aqui, e nem a imprensa, chamada alternativa, consegue ter fôlego, visão. A gente está falhando muito nisso. Concordo muito com o que você falou. Fico muito feliz que você fale do fato, porque nas universidades a gente fala com os jovens, eles falam, não, mas o fato não existe. Não, o fato existe. É muito importante buscar o fato, né? Antes de eu falar, eu queria agradecer ao senhor. Na verdade, eu acho que o que o senhor acha que é uma crítica a mim, na verdade, o senhor está concordando. A minha autocrítica foi que não se investigou o Bolsonaro, então nós concordamos, deveria ter se investigado. E que fato, né? Ou seja, o fato ele existe, ele precisa ser investigado. Eu acho que, na verdade, em termos do que a pergunta foi qual o papel que a imprensa, qual o papel que a imprensa deve ter. E aí eu acho que tem a ver um pouco com o que a Carla Gimenez fez. Eu acho que a gente precisa sim buscar o fato, a gente precisa buscar o que está acontecendo, também tem a ver com o que ele falou. Mas uma visão mais ampla e uma visão mais histórica. Então, acho que assim, a gente precisa analisar o que está acontecendo no Brasil olhando internacionalmente, e a imprensa precisa fazer isso para entender o que está acontecendo no Brasil, porque o Brasil não é isolado de um movimento grande que está acontecendo no mundo inteiro, tanto em termos de mudança da política por conta da crise, ruptura informacional e o avanço da direita, como histórico. Eu acho que não dá também para a gente ficar cobrindo como se essa fosse a primeira crise, como se esse fosse o primeiro governo, como se isso não fosse o resultado de um processo histórico, e raramente eu vejo a cobertura ter essas duas perspectivas que eu acho que são muito importantes. Então, acho que o papel da imprensa agora seria esse. Tem uma pergunta aqui, depois lá em cima. Três temas que você falou, realmente eu concordo com a investigação, mas teria um quarto sistema, um quarto assunto. É o seguinte, para mim foi uma surpresa muito grande a mudança do pensamento militar em relação, eles ficaram neoliberais. Eu sou velhinho, eu sei o que aconteceu com Geisel, mesmo com um pouco com Médici, mas mais com Geisel, né? Então, para mim foi uma surpresa essa mudança. Então, há muito pouca investigação sobre o pensamento militar, o que eles pensam. E não só o pensamento militar verde e oliva, né? Porque o pensamento das polícias militares, né? Há muito pouco, não há produção em relação a esse tema, né?
concordo plenamente. Acho que foi outra falha grande da imprensa. A gente não, de novo, depois de 79, é como se os militares não existissem. Eles existem, eles são enormes. É o grupo de servidores federais maior que existe, há mais militares do que professores federais. Eles têm sua cultura própria e eles foram para o liberalismo. A gente entrevistou o presidente do Clube Militar, que falou isso claramente. Ele é ligado ao Mourão, ele é amigo do Mourão. O Mourão pensa assim. Liberalismo acham que este momento é essa a solução, apoiam a venda da Embraer, etc. E os militares também, os policiais militares estaduais, eles têm não só uma visão, que é uma visão punitivista e armamentista, mas eles têm uma cultura, eles têm grupos, eles são influenciadores, existem influenciadores policiais militares, existem grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, que espalham essa visão de mundo e também foram muito pouco investigadas. Concordo plenamente. Dá para passar o microfone lá para cima, por favor? Oi. Eu acho que eu queria ouvir um pouco de vocês, um assunto que vai e volta, mas que não tem muita atração na sociedade, né? E aí ele vai e volta quando algum político traz, e principalmente acho que foi trazido um pouco pelo PT nos últimos tempos, que é a regulamentação da mídia. Eu queria saber a relação dessa, talvez, autocrítica e um tema que a gente fala de vez em quando, mas tem pouca atração na sociedade, assim, na minha visão. Qual que é a visão de vocês ainda como mídia mais independente? E se vocês entendem que tem como a gente trazer esse assunto à tona, se existem formas da gente, se vale a pena, né, trazer esse assunto à tona e pensar sobre isso, e se isso pode ser um caminho, talvez, para uma autocrítica ou para uma crítica um pouco mais forçada da mídia. Bom, acho que o próprio Lula, né, falou numa entrevista que ele fazia essa autocrítica de não ter entrado, não ter implementado várias sugestões que foram apresentadas até num congresso que houve em 2009 sobre a questão da mídia. A gente tem aí no Brasil uma situação muito sui generis, né, no mundo, uma concentração muito grande, né, especialmente no campo da televisão ainda, e nada foi feito. Sim, eu acho que esse é um assunto que precisava ser discutido, ser feito, precisa ser feito, né? E agora a gente está num outro debate, porque, na verdade, o que a gente está vendo é esses grupos nacionais serem atacados, entre aspas, aí, ou atacados mesmo pelos grupos estrangeiros, né? Então, hoje, a gente tem grandes corporações, né? Vamos falar Netflix, ou, enfim, Prime, etc., que estão... o que vai ser, né, da produção de conteúdo no Brasil, né? A gente não cuidou da regulamentação, mas também não está fazendo nada em relação a essa abordagem externa, né? Como é que vai ser, como é que a gente vai se informar daqui a 10 anos? Né? Está com muita fragilidade. Na verdade, exatamente, acho que a única autocrítica, né, que ele falou assim, autocrítica eu vou fazer essa, né, não fiz a regulamentação. E ainda falou, deixei para Dilma, né, ele deixou poucos pepinos para Dilma. A Olimpíada, a Copa, regulamentação da mídia. Mas houve uma atração, houve toda uma movimentação, houve um congresso, né, como chamava congresso? Aquelas grandes reuniões, o Congresso Nacional e tal, de várias pessoas pedindo por isso, e, obviamente, a mídia estava contra, sempre vai estar contra, mas houve um momento propício. Eu realmente acho que agora, com tantas mudanças no cenário da mídia, que é uma lei, tem que ser regulamentado, mas tem muitas outras coisas que precisam ser pensadas, e o movimento político é muito diferente disso, né? É trazer a CNN para o Brasil para virar a voz do bolsonarismo, fomentar esses grupos que são grupos milícias virtuais, né? Obviamente isso não acontece organicamente, alguém está pagando por isso, e fomentar grupos que são outros sites mais à direita, que estão crescendo, e estão crescendo também com apoio, se não do governo, de grandes aliados do governo. Você tem o antagonista, a Gazeta do Povo, que está bombando, vai haver outros que vão crescer. Então, acho que o movimento no momento é bem longe disso.
queria pontuar ainda uma das colocações que a Leonora fez, de que, enfim, vendo toda essa crítica que se faz à grande imprensa, à imprensa corporativa, acho que a gente tinha que voltar também o nosso olhar para aquilo que, quer dizer, o que a gente ofereceu, ou o que a sociedade, o que os partidos políticos progressistas, de esquerda, o que seja, ofereceram para a sociedade em contraposição a isso. Muito pouco, quase nada, né? Hoje, graças aí à tecnologia, cada um de nós pode quase virar um órgão de imprensa, e muitos de nós, ou muitos grupos que fazem isso, a gente fica muito satisfeito com isso. A pergunta é, será que isso é suficiente? Será que é assim que nós estamos dando uma visão de mundo diferente para a sociedade? Né? É assim que a gente está se contrapondo ao poder da Globo? Aliás, a Eleonora lembrou uma frase do Lula. Também o Lula, na campanha eleitoral, lançou um desafio para a criação disso, para a criação não foi a campanha eleitoral, não, antes do início da campanha eleitoral, lançou um desafio para os sindicatos, para a TVT, criarem esse organismo para enfrentar a Globo. Não basta a gente dizer, não, precisamos sair de nossa bolha. O que o mundo progressista precisa criar é uma possibilidade de apresentar a sua visão de mundo para a sociedade como um todo. Mas antes disso, eu acho que isso ainda é mais grave, antes disso, eu acho que esse povo todo precisa tentar entender, ou pelo menos chegar a um acordo comum sobre o que é, afinal, a mídia. Qual é o papel da nossa mídia? Né? Quer dizer, a gente fica criticando, os caras não estão fazendo isso, não estão fazendo aquilo. Mas, peraí, eles estão, como disse a Leonora, eles estão fazendo aquilo para que foram criados. Nós estamos querendo que eles trabalhem para nós? A esquerda, a oposição está querendo que a direita trabalhe para nós? É um pouco ingenuidade demais, não? Acho que é hora de a gente fazer essa pensata e tentar chegar a uma compreensão mais profunda do que é a mídia e do seu papel na sociedade como um todo, que ela é, como disse a Eleonora, um instrumento de guerra. Eu vou aproveitar, então, os comentários do Rodolfo para pedir para que vocês encerrem também a participação de vocês, para a gente terminar dentro do prazo aqui que a gente combinou. Então, eu queria só agradecer muito pelo debate, pelo tempo, por terem nos ouvido. Obrigada, professora. Obrigada pelo convite. Convido vocês a conhecerem a agência pública, é a publica.org, e estaremos aí, estaremos investigando. Já estaremos mais. Militares é um dos nossos temas, Bolsonaro é outro dos nossos temas, agrotóxico é outros. Estamos em cima, estamos sem dormir, viu, gente, desde janeiro, mas estamos fazendo todo o possível para esse momento, enfim. Fábio, muito obrigada ao Aurô também, é um prazer estar aqui. Eu acho que esse é um debate que tem que estar realmente na universidade. Eu parabenizo aí todo mundo que se envolveu que está se envolvendo nesse trabalho. E é isso, vamos debater o Brasil, né? Nós, lá no Tutameia, a gente tem um projeto que é basicamente de entrevistas e mais aprofundadas, mas eu acho que as iniciativas precisariam, de alguma forma, ter alguma integração para que a gente tenha uma ressonância maior na sociedade. Obrigado. Então, a Tutameia vai entrevistar o Lula nos próximos dias, né? Era para ser amanhã, mas a Polícia Federal está sem agentes de segurança para cuidar, o que é uma contradição muito louca, e postergou para a próxima semana essa entrevista, mas convido vocês todos para acompanharem, né, tanto a Tutameia como a rede pública. Eu acho que, por um lado, no nosso debate fica claro as dificuldades e os limites, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui duas militantes, né, na prática, de o jornalismo. Então, eu acho que também é isso que é importante a gente perceber, que, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, existem espaços possíveis de serem ocupados e de serem criados. Como disse o Rodolfo, hoje em dia é possível você criar um veículo de comunicação de uma maneira menos
economicamente mais viáveis, né, do que a grande mídia. É claro que isso é um trabalho de formiga, praticamente, perto de grandes corporações como a TV Globo, por exemplo, mas são iniciativas que nos fazem repensar, e eu acho que, dentro dessas questões da autocrítica, que foram várias delas levantadas aqui, mas é repensar como o campo de esquerda pode pensar a comunicação, porque eu acho que isso foi uma das falhas, o próprio Lula tem dito isso, né? Ou seja, eles achavam que através da publicidade a TV Globo ia se render a eles, e a gente percebeu que não é exatamente esse caminho. Então existem outras questões aí que são importantes para se repensar esse campo da comunicação. Obrigado a todos, obrigado, Haroldo, por ter organizado aqui a quinta Feira do Livro Político. Eu acho que também isso já é uma outra articulação importante, né, das editoras que trabalham com, especialmente nesse momento de ataque ao conhecimento, ao pensamento. A gente está aqui juntos falando sobre isso a partir dos livros que estão lá para ser vendidos. Então, é importante a gente falar isso também, e convidar para o resto da programação, que é uma programação bastante ampla. Hoje à noite tem a apresentação do Quando Quebra Queima, que é um trabalho de estudantes secundaristas que teve início na Casa do Povo, se eu não me engano, no ano passado, e que tem sido apresentado em várias partes do mundo. E eu acho muito legal, isso também está sendo incorporado aqui dentro do festival. E com isso eu termino. Sim, tem, enfim, a homenagem a Paulo Freire, quer dizer, no site do festival, da feira, tem toda a programação. É uma programação bastante intensa. Eu só quis ressaltar, porque eu assisti e é muito legal. Então, enfim, fica a dica. Obrigado a todos, obrigado por terem participado. Boa tarde.